Olá, meu nome é Marcos Camogal, professor da Exalc USP. Neste vídeo nós vamos falar sobre o segundo tipo de preparo de amostra, onde a gente usa o ácido sulfúrico e agentes catalisadores. Mas você sabe para que servem os catalisadores? O ácido sulfúrico tem como função principal oxidar a matéria orgânica, convertendo o carbono em CO2 e eliminando ele por volatilização. Todos os outros elementos, o nitrogênio ou na forma nítrica ou na amoniacal, ficam retidos na solução aquosa, porque esse meio está ácido. E os elementos metálicos, os nutrientes e micronutrientes, também ficam presos nessa solução. O ácido sulfúrico tem como características ter ponto de ebulição bastante elevado. O ponto de ebulição é de 337 graus Celsius. Mas existe um empecilho se eu posso fazer o preparo de amostra somente com ácido sulfúrico para oxidar a matéria orgânica. O problema é que alguns compostos orgânicos têm uma estabilidade, uma resistência química a meios ácidos bastante grandes, principalmente os ácidos orgânicos. E isso causa uma demora muito grande nessa conversão, que causaria horas e horas de decomposição. Para tentar acelerar esse processo, existem duas formas que a gente pode fazer. Usar catalisadores, onde acelera o processo de degradação da matéria orgânica, ou aumentar a temperatura de trabalho. Temperaturas superiores a 450 graus causam a decomposição completa da matéria orgânica. Então, uma alternativa que nós temos para fazer a degradação da matéria orgânica de forma mais acelerada é aumentar a temperatura. Mas nós estamos trabalhando num sistema aberto, um sistema a pressão ambiente. Como que a gente aumenta a temperatura de um ácido que já tem um ponto de ebulição bastante elevado? Uma das formas que criou-se para fazer isso é aumentando suas propriedades coligativas, ou seja, adicionando sais a esse meio reacional para que a gente consiga elevar o ponto de ebulição. Propriedades coligativas nada mais é do que mudanças que ocorrem com o ácido sulfúrico pela presença desses sais não voláteis. Ele altera a pressão de vapor do ácido sulfúrico, aumentando então o seu ponto de ebulição, passando a temperatura do ponto de ebulição de 337 para mais de 400 graus com a presença dos sais. É muito comum a gente utilizar sulfato de potássio ou sulfato de cobre junto a essa mistura. No passado utilizou-se muito selenito e óxidos de mercúrio, sais de mercúrio nessa decomposição também. Hoje eles estão em desuso por conta da sua toxicidade. O sulfato de potássio, a única função dele é aumentar o ponto de ebulição. A adição do sulfato de cobre, ela traz um benefício complementar. Além de aumentar o ponto de ebulição, o cobre atua como agente catalisador na degradação da matéria orgânica. Catalisador nada mais é que a presença de uma substância em um meio reacional que tem como função diminuir a energia de ativação das reações químicas e aumentar sua velocidade reacional. No caso do cobre, ele vai diminuir a energia necessária para quebrar as ligações químicas, acelerando todo esse processo. Quando a gente tinha decomposição somente com ácido sulfúrico, muitas horas eram necessárias. Com a presença do cobre, do agente catalisador, essas horas são bastante reduzidas dentro desse intervalo de análise química. A combinação do ácido sulfúrico, o sulfato de potássio e o sulfato de cobre causam um sistema de alta temperatura, valores acima de 400 graus, e uma catálise que favorece a degradação dessa matéria orgânica. Então, em digestões na ordem de 2 a 3 horas, a gente consegue a conversão completa da matéria orgânica em espécies amoniacais ou nítricas. A gente viu no vídeo anterior, quando eu tenho uma solução na forma amoniacal ou nítrica, eu posso fazer a destilação dessas espécies, transferindo do meu extrato de amostra para a solução de captura, que é o ácido bórico. No próximo vídeo, nós vamos falar da conversão dos nitratos presentes no extrato de amostra, utilizando uma liga especial, que é a liga de Honey. Um triplo fraterno abraço e até o próximo vídeo. Tchau!